Oi, sexto ano, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para mais uma aula de ciências? Cabeçalho no nosso caderno para continuarmos. Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a nossa data de hoje, maio, começamos maio, mais um mês de 2020. Conteúdo de hoje, aquecimento global. Qual a habilidade que a gente vai desenvolver com isso? Compreender a importância da preservação do planeta. Página 50 do livro de vocês para acompanhar. Na semana passada, nas aulas, nós falamos sobre a atmosfera e falamos então sobre as camadas que formavam a atmosfera. Lembram disso? Tranquilinho até aí? E aí a gente viu a segunda camada da atmosfera, que era onde se localizava a camada de ozônio, certo? Tranquilinho até aí. E aí a gente viu que na segunda camada, que era qual? A estratosfera, era onde estava essa camada de ozônio. E qual que era a função dela? Proteger o nosso planeta dos raios que entram, manter o nosso planeta aquecido e mandar os raios embora. E aí o que a gente falou sobre isso? Sobre como o homem está acabando com essa camada. Sobre como quando a gente usa os gases CFCs, o gás carbônico, como tudo isso destrói a camada de ozônio. E tudo isso leva ao quê? Ao aquecimento global. Eu vou levar vocês num espaço um pouquinho diferente da minha casa para a gente falar sobre isso hoje, certo? Então eu trouxe vocês aqui para minha cozinha. Para quê? Para mostrar aqui como está a minha torneira hoje. Vazia. Nada de água. A pia cheia de louça, porque há 2 dias a gente não tem água aqui em casa. E vocês têm vivido essa realidade provavelmente na casa de vocês, porque Curitiba e região metropolitana têm passado por essa situação nos últimos dias. A falta de água, a escassez de água nos nossos reservatórios, que leva a toda essa questão do racionamento que a Sanepar está precisando fazer nos últimos dias. Mas por quê? Por que não tem água? Por que não está chovendo? Por que esse tempo está tão louco desse jeito? Por causa do aquecimento global. Então, o aquecimento global tem sido o grande vilão dos nossos tempos. Por quê? Hoje a gente não fala só em aquecimento global, a gente fala também em mudanças climáticas. O que são essas mudanças climáticas? É um tempo que onde era frio, muitas vezes vai se tornar calor. Um tempo onde era calor, muitas vezes vai ficar frio. Uma época de seca, vai chover. E uma época de chuva, vai ficar seca. É o que a gente está passando aqui em Curitiba, em São José, em toda a região metropolitana e em grande parte do mundo. Essa realidade do racionamento de água, ela não está acontecendo só na minha casa, só na sua casa, ou só em Curitiba, ou só em São José, mas ela é uma realidade no mundo todo. E por que isso tem acontecido? Porque por anos, por muitos anos, o homem foi pensando em se desenvolver, foi pensando na tecnologia, em melhorar a sua vida e esqueceu de cuidar do planeta. E aí entra a grande falha. Os nossos pais, os nossos avós, eles foram consumindo, consumindo, consumindo. Nós começamos a nossa fase, digo em relação a mim, porque já sou mais velho, consumindo, 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 e aí o nosso planeta começou a entrar em um grande colapso. Por quê? Porque eu gasto muita água, eu gasto muito, emito muito gás carbônico para a atmosfera, porque eu só ando de carro, eu consumo muitos produtos, eu como muita carne bovina, e tudo isso foi levando a esse grande colapso do planeta. Tá, professor, e o que tudo isso tem a ver com as camadas da atmosfera? O que tudo isso tem a ver com o aquecimento global? A causa do aquecimento global, como eu falei já um pouquinho na aula anterior, é culpa minha, é culpa sua, é culpa das grandes indústrias, é culpa dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, é culpa do governo como um todo. O aquecimento global não pode ser culpa somente de uma pessoa, porque é um processo muito grande que está envolvendo o planeta todo. E aí, por que isso? Retoma aquilo que eu falei na aula passada. A camada da estratosfera, aonde está localizada a camada de ozônio, ela tem sido muito prejudicada. Cada vez que nossos pais escolhem andar com 2, 3 carros, cada um da família tem um carro,
cada um da família usa o seu carro ao invés de pegar um ônibus, cada um da família usa o seu carro ao invés de andar de bicicleta, todo mundo escolhe usar o desodorante aerosol e eu sou culpado nesse caso porque eu também uso. Todo mundo escolhe comer carne de domingo a domingo e não se preocupa com o planeta. E aí entra o grande X da questão. Todas as vezes que nós escolhemos andar de carro com vários carros ao invés de andar com um único carro, ou ao invés de andar de bicicleta, ou ao invés de andar de ônibus. Todas as vezes que nós escolhemos um desodorante aerosol ao invés de um desodorante rolô ou um desodorante em creme. Todas as vezes que nós escolhemos comer carne todos os dias da semana, nós estamos emitindo grandes quantidades de gás carbônico para a nossa atmosfera, lá para a camada lá em cima, aonde fica a camada de ozônio. Todas as vezes que nós emitimos essas grandes quantidades de CO2 ou CFCs, o que está acontecendo? Eu estou criando um grande rombo na nossa camada de ozônio. Poxa, e agora? O que eu vou fazer? A gente precisa começar a mudar isso. Porque cada vez que a gente detona mais a nossa camada de ozônio, a gente está criando mais mudanças climáticas. Por quê? Porque qual que é a grande função dela? Proteger das entradas de raios solares. Lembram que eu falei disso na aula passada? Essa é a grande função da nossa camada de ozônio. Quando eu destruo ela, vai entrar muitos raios, mais do que a gente pode imaginar. E muitos raios também vão ficar presos aqui dentro. O nosso planeta vai se sobreaquecer, as geleiras vão começar a derreter porque se torna um calor insuportável e grandes mudanças climáticas conseguem acontecer. Nós tivemos um abril sem nada de chuva, nada. Em anos não se tinha um abril tão seco quanto esse abril deste ano. Por quê? Porque eu e você e as nossas famílias e as grandes indústrias e o governo estamos se preocupando com o nosso bem-estar e não estamos se preocupando com o nosso planeta. Estamos usando muito gás carbônico, estamos comendo muita carne bovina, estamos escolhendo muitas vezes o nosso conforto e prejudicando o nosso planeta e destruindo a nossa camada de ozônio e, consequentemente, causando essas mudanças climáticas. Se hoje eu não tenho água na torneira da minha casa, a culpa é do todo, é do geral. Por quê? Porque nós estamos causando essas grandes mudanças climáticas que estão acontecendo no nosso planeta. A falta de chuva é culpa nossa. Então, o que tudo isso tem a ver com ciências, então, professor? O que tudo isso tem a ver com a atmosfera? A camada de ozônio está na atmosfera, então tem tudo a ver com a nossa aula. E a destruição da camada de ozônio é culpa de todos nós. Então nós precisamos buscar estratégias e mudar a nossa forma de vida para causar uma mudança. Se a gente quer uma melhoria, se a gente quer que o nosso planeta caminhe melhor, nós precisamos gerar essa mudança. A mudança precisa começar por mim, precisa começar por você. Se nós temos a opção de comer carne apenas dia sim e dia não, vamos fazer isso. Vamos reduzir o consumo de carne, porque lembram que eu falei que o pum da vaca é rico em CO2? Cada vez que nós escolhemos comer carne todos os dias, nós estamos aumentando a produção de gado no nosso país e estamos aumentando a quantidade de pum que a vaca solta. E tudo isso vai para a nossa atmosfera. Escolham usar outros desodorantes que não sejam o aerosol. Usem um desodorante roll-on, desodorante em creme. Por quê? Porque eu consigo, em pequenas coisas, reduzir a quantidade de CO2 que eu estou emitindo. Escolham opções assim. Conscientizem a família de vocês, andem todo mundo no mesmo carro. Se tem a oportunidade de pegar um ônibus, pega um ônibus. Se tem a oportunidade de sair de bicicleta, saia de bicicleta. Porque a gente precisa começar a pensar na melhoria que o nosso planeta precisa viver, certo? Então, essa é a grande chave da aula de hoje. Nós estamos passando por tempos difíceis de coronavírus, nós não podemos sair das nossas casas, nós precisamos nos cuidar, mas isso tudo gera um grande aumento de consumo, porque nós estamos em casa, nós gastamos mais água, nós gastamos mais luz, nós poluímos mais o nosso planeta? Talvez sim, talvez não. Algumas pesquisas mostram até que a poluição reduziu muito, principalmente em São Paulo. Por quê? Porque os carros não estão quase saindo nas ruas, porque as grandes empresas estão paradas. Então, cada vez que o homem tem que ficar em casa, que acontece uma coisa como essa do coronavírus, a gente vai para as nossas casas e a gente está colaborando com o nosso planeta. Claro, é um tempo muito difícil de ficar em casa. Até porque nós estamos diminuindo a poluição, mas nós estamos aumentando o consumo de água, aumentando o consumo de luz, aumentando o consumo de comida.
Tudo é muito difícil, tudo tem os dois lados da moeda. Mas a grande mensagem dessa aula de hoje, a grande habilidade que a gente precisa desenvolver com esse conteúdo de ciências é compreender como o homem é quem causou esses grandes problemas para o planeta, mas como também é o homem que pode gerar uma mudança de comportamento para salvar o nosso planeta. Porque ainda tem jeito, ainda dá certo. Certo? Belezinha? Eu vou fechar essa aula em um outro local da minha casa para dar uma dica para vocês, principalmente para esse tempo sem água que a gente está passando, certo? Eu trouxe vocês aqui fora para terminar dizendo uma forma que a minha família, que a minha casa tem encontrado para colaborar com o planeta, para reduzir o consumo de água. Então, esse aqui é um tambor que a gente comprou que cabe 250 litros de água, onde toda a água que sai dessa máquina de lavar a gente começou a guardar para reutilizar. E aqui a gente tem uma caixa d'água que tem todo um sistema de captação de água da chuva e a gente reaproveita nas nossas atividades diárias. Então essas são pequenas atitudes que a gente precisa começar a tomar na nossa vida para que a gente possa gerar uma mudança de comportamento no ser humano e para que a gente possa ir de encontro com essa atitude de mudança, para que a gente possa reduzir o aquecimento global, para que a gente possa reduzir as mudanças climáticas no nosso planeta, porque ainda tem jeito, só depende de mim e de você, certo? Então esse era o objetivo da nossa aula de hoje, a gente se conscientizar dessa questão, toda essa questão ambiental do nosso planeta, beleza? Tô com saudade de vocês, espero que vocês estejam se cuidando direitinho, para que assim que for possível, assim que toda essa situação esteja amenizada, a gente possa estar junto de novo. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.